Seja muito bem-vindo nessa videoaula. Nós vamos continuar aí a terceira parte do projeto que nós já havíamos começado a desenvolver nas aulas anteriores. Para quem não se recorda, é aquele projeto utilizando um layout padrão e o de loja virtual, em que a gente tinha ali o cadastro de motocicletas, o cadastro de carros, é claro. O cadastro de motos vão ser feitos por vocês, né? Eu estou fazendo de carro e vocês vão fazer o de carro junto comigo e vão fazer o de moto para entregar. Então a gente até na última aula chegou na questão de inserir no banco de dados no caso o veículo, e agora a gente vai criar ali um artifício para listar os veículos que estão guardados aí no nosso banco de dados. Então para isso nós iremos precisar ali de um método do tipo um método de acesso a dados lá dentro da nossa classe loja DAO. Esse método ele vai fazer lá o select no banco de dados, vai retornar para a gente poder retornar os dados pro controller que a gente vai criar também. Esse controller vai pegar esse objeto que está retornando, no caso vai ser uma lista que vai retornar ali do banco de dados do nosso método nosso método de retorno de dados, nossa interface da classe DAO com o nosso banco de dados. Então esse método action result vai pegar esse resultado aí dentro do que vai vir do método de acesso a dados, e após isso nós vamos criar aí uma view que vai pegar esse resultado que vai vir lá do método action result do nosso controller carro, e essa view vai fazer ali um for each dentro do componente lista que vai retornar, dentro do view bag que vai retornar, e vai montar para a gente ali, utilizando o Bootstrap, a classe de colunas divididas de divisão da tela, vai mostrar para a gente ali os veículos que a gente tem cadastrado no nosso banco de dados. Então cada vez que a gente cadastrar um veículo, a gente vai cadastrar as informações referente a ele, vai instalar, vai inserir ali o nome da imagem, e nós também precisamos colocar dentro da pastinha ali content, criar uma pasta que onde vão ficar hospedados nossos arquivos de imagens para poder mostrar na nossa aplicação. Então a gente vai começar esse projeto, essa parte desse projeto, criando ali o método que retorna uma lista que vai pegar os dados lá do banco de dados e enviar para o nosso controller. Então nós estamos aqui dentro da classe... não, estou no controle, estou no lugar errado aqui. Eu vou entrar dentro da classe loja DAO. Pronto. Estamos aqui dentro da nossa classe loja DAO, que é a classe que faz a interface de comunicação com o nosso banco de dados. Então é aqui que nós iremos colocar o nosso método aí que vai fazer a busca lá no banco de dados e retornar para a gente ali os dados referente ao registro do carro. Então eu já tenho o código aqui que eu fiz antes, eu vou chegar aqui e vou colar. Então vamos estudar esse método aqui. Então nós temos aqui logo no início aí, a gente fala que o retorno desse método aqui vai ser um iList, ou seja, ele vai retornar uma lista do tipo carro. Quando a gente diz que ele vai retornar uma lista do tipo carro, a gente quer dizer que ele vai retornar todas as propriedades. Eu vou tirar as propriedades que ela não deve estar aqui. Ela vai retornar um objeto com todas as propriedades que nós temos lá na nossa classe carro. Então é isso, ele vai voltar uma lista, ou seja, um conjunto de linhas aí referente a os dados que a gente tem e as propriedades que nós temos aqui na nossa classe carro. Então nós temos aqui, deixa eu apagar isso daqui a gente vai precisar usar, peraí só um minutinho. Agora sim, eu havia comentado uns itens aqui que eu não poderia ter comentado, que eu estava testando. Então nós temos aqui a classe, que aqui também não preciso desse ID. Pronto. Agora sim, nós temos aqui, não é o C. Aqui eu vou retornar a lista. Pronto. Corrigindo aí o nosso código.
Então, vou voltar a explicar novamente aqui que nós temos a criação do método. Aqui é que nós criamos uma variável chamada lista, que o tipo dessa variável aí, desse objeto, vai ser aí um objeto do tipo lista da classe carro, e a gente instancia aqui embaixo um objeto chamado C também da classe carro, que é como nós iremos acessar ali os objetos que a gente tem na nossa classe. Então, mais abaixo aqui a gente tem aqui a criação de uma variável que a gente já viu também. Eu não vou entrar em detalhes novamente, porque essa questão de conexão a gente já viu nas videoaulas anteriores aí, então quem quiser é só acessar. Deixa eu tirar isso aqui também, isso daqui eu não preciso. Pronto, temos aí o nosso método, o meu uma aspas aqui. Temos aqui o nosso método, então nós temos criado aqui o método que faz select lá no nosso banco de dados, retorno select. E aí é todo aquele processo lá que nós já estudamos referente a buscar informações dentro do banco. Então quem tiver mais interesse aí ou tiver alguma dúvida relacionada aí à questão de acesso ao banco de dados, só dá uma olhada nas videoaulas anteriores aí que a gente tratou bem profundamente desse assunto lá. Lá nós explicamos método a método, camada de acesso a camada de acesso, o que faz o que, onde faz o que. Então, é só dar uma olhada lá, está disponível para vocês, lá está detalhado. Então, aqui a gente não vai detalhar muito, né? Então, a gente vai passar meio rápido por essa parte aí. Então, nós já criamos aqui o nosso método que faz esse acesso ao banco de dados e retorna para a gente aí todos os dados referentes à tabela carro, está mencionado aqui. Então, uma vez que a gente já criou aí o nosso objeto aí, o nosso método que faz acesso aí ao nosso banco de dados, a gente precisa criar agora um controller que vai pegar esses dados lá do banco de dados e transferir para a nossa view. Então nós vamos vir aqui no controller carro, controller, deixa eu fechar, vai vir aqui no controller carro e vamos pegar aqui o método que faz esse acesso, que eu vou chamar ele de lista carros. Então eu vou pegar aqui o lista carros, vou chegar aqui embaixo desse método action result, que ele fecha aqui, e vou jogar aqui. Então, se a gente observar aqui o nosso método lista carros, nosso método action result, ele acessa aqui, faz uma criação de um objeto da classe loja down, pois ele cria o objeto aqui chamado C da classe carro e cria uma variável aqui chamada carro, que ela é do tipo iList, é uma lista de objetos do tipo carro. Então ela vai retornar objetos que tem ali como propriedade as mesmas propriedades da classe carro. E o que ela tem aqui? Ela tem aqui um L, que é esse L aqui da loja DAO, ponto listagem carros. O que essa listagem carros faz? Essa listagem carro faz, a gente tem aqui ela na nossa classe DAO de acesso a objetos, ela faz todo o acesso à nossa camada de dados e retorna para a gente os dados referentes à classe carro. Então aqui na nossa classe, no nosso controller, a gente tem um método que busca aquele método lá da classe produto loja DAO, que traz para a gente aí todas as informações referentes ao que retornou do banco de dados, joga aqui dentro dessa variável aqui, desse objeto carro, que é do tipo iList carro. Então ele tem uma lista aqui, que esse objeto que é uma lista, ele recebe uma lista de dados aqui, que é uma sequência de linhas e colunas. E a gente cria aqui o objeto viewBag carros, que recebe o que? A lista que veio lá do banco de dados. Esse viewBag aqui, para quem se lembra, aí é a analogia que a gente falava do Caronte lá, que fazia travessia no barco lá da mitologia grega. Então, agora a gente já tem aqui o nosso método action result lista carros, que faz retorno. Agora nós precisamos criar ali a nossa view, que vai pegar esse viewBag e mostrar pra gente. Então, vamos criar a nossa view. Então, para isso, para fazer a criação da nossa view, nós vamos vir aqui, dentro do diretório de views, no nosso diretório carro.
botão direito, adicionar uma nova view. Essa view vai se chamar lista carros, que por coincidência ou não é coincidência, é o nome do nosso método Action Result, que chama, quer ver, eu vou mostrá-lo aqui, tá aqui nos controllers, carro, tem aqui, ó, método Action Result chamado lista carros. Então nossa view chama-se lista carros. Eu vou colar o código aqui, Ctrl C, Ctrl V. Então, o que nós temos aqui, ó, nós temos aqui a classe Bootstrap e o link de relacionamento lá com o arquivo que a gente tem, que já tem aí no material que eu disponibilizei para vocês, nos scripts que eu disponibilizei. E nós temos aqui, ó, abre uma div class container também do Bootstrap, abre uma linha, e aqui a gente tem o nosso for each. O nosso for each, ó, se a gente utilizar aqui, dar uma olhada na nossa classe, ó, ela está usando aí o MD3 aí, ó. Quem se lembra que na classe Bootstrap a tela é dividida ali em 12 partes, né? Então essa imagem aí, ela vai usar 3 partes de 12. Então vai ter uma quantidade mínima aí de registros que vão caber na mesma linha. Então assim que terminar a linha, ele vai percorrer ou continuar percorrendo se tiver mais registros e jogar para a linha de baixo. Agora um detalhe importante aí para funcionar certinho nossa aplicação. Aqui, ó, a gente tem o link para estabelecer aí, para fazer a busca na nossa imagem. A gente tem aí dentro do img search aí um @url content, o carro imagem. Então o que vai retornar do nosso objeto com a carro imagem, se a gente se lembrar, deixa eu entrar aqui no controller, carro, para mostrar para vocês aqui, ó. Se a gente olhar no nosso diretório aqui, ó, nós definimos aqui um content /imagens /carros dentro do nossa pasta, nosso diretório content aqui. Então o que a gente precisa fazer? As imagens que a gente vai utilizar, baseadas no nome que a gente colocou lá dentro do insert, por exemplo, aqui, ó, quando é o nome que a gente colocou lá dentro do txt box, hora que a gente vai enviar essa informação no banco de dados, dentro desse controller, a imagem dentro do diretório tem que estar com o mesmo nome e com a mesma extensão da imagem. Então o nosso banco de imagens vai ficar aí dentro do diretório do sistema operacional, e o nosso banco de dados vai guardar apenas o caminho absoluto, ou seja, o diretório e o nome da imagem que tiver cadastrado, relacionada ao carro que a gente cadastrou. Então a partir daí a gente vai pegar a nossa imagem e vai mostrar baseado no que tem cadastrado. Por exemplo, ó, eu vou abrir o banco de dados aqui, ó, e vou dar um select dentro da tabela carros. Então aqui view project, vamos abrir aqui o SQL Server Object Explorer. Ele vai abrir para a gente aqui o SQL Server, localDB, database, lojadb e um new query. Então vamos dar um select aqui, ó, select asterisco from carros. Então vou executar aqui, ó. Ué, cadê? Será que não criei a tabela carros? Ou é carro? Acho que é carro, né? Acho que é carro. Deixa eu tirar aqui é isso mesmo, é carro e não carros. Então, se nós olharmos aqui, ó, olha o que tem gravado aqui, ó, content, image, carros, e tem aqui fusca.jpg. Então, se nós observarmos, a gente vai ver que aqui temos aqui dentro do nosso diretório content. Vou abrir aqui, ó, a pasta não está aqui dentro. Então o que nós temos que fazer? Vou vir aqui, botão direito, Open File in Explorer, de novo, ó, botão direito aqui, ó, e Open Folder in File Explorer, que vai abrir a nossa pasta onde está a nossa aplicação. Ela vai abrir aqui, ó. Então, se a gente observar direitinho, todos os diretórios que a gente tem aqui, ó, o ppdata, ppstart. Então, dentro do content, eu vou abrir aqui, ó, ele vai ter os 3 arquivos que mostrou aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui, ó, uma pasta chamada imagens. E o que eu vou fazer? Eu já tenho a imagem pronta aqui. Então, vocês vão precisar pegar na internet essas imagens, né?
Então eu vou abrir aqui, para que eu vou pegar a minha imagem. Tá vazia a pasta. Não tem problema, não tem problema. É bom que vocês até acompanhem. Então eu vou abrir o Chrome aqui, ó. Vou abrir aqui uma página nova e vou pesquisar aqui, ó, por imagens. Vou pesquisar um Fusca 78, ó. E vou pegar as imagens aqui, ó. Aqui, ó, vamos ver um tá arrumadão aqui, tá ajeitadão. Esse aqui tá bonitão. Vou pegar esse Fusca aqui. Eu vou pegar, copiar, salvar imagem como. Se eu quiser, eu já posso salvar direto lá dentro da minha pasta lá vamos fazer isso. Então eu vou pegar aqui, ó, o meu diretório de imagens que eu criei. E já vou mandar salvar lá dentro. E vou chamar a imagem de Fusca.jpg. Bom, ele já até tá aqui no formato específico, né? E vou salvar. Vamos ver se funcionar com um, aí depois a gente faz com os demais aí. Então, a minha pasta aqui, deixa eu fechar agora aqui. E vou abrir de novo aqui, deixa eu fechar aqui agora, tem muita coisa aberta, deixa eu se perder. Eu vou pegar aqui dentro, botão direito em cima, Open Folder in File Explorer. E aí nós vamos vir aqui dentro de Content, Imagens. Será que eu salvei na pasta errada, gente? Eu salvei na pasta errada de um outro projeto que eu tenho aqui. Não tem problema, eu copio de lá. Botão direito aqui. Vou pegar Content, Imagens. Olha, salvei numa pasta errada de um outro projeto. Carros aqui, olha, estão todos aqui. Eu vou pegar essas imagens que eu tenho aqui e vou jogar na pasta da nossa aplicação, que é essa daqui, ó, que a gente está mexendo. Então, vou jogar, salvar todas aqui. Então, vamos lá. Content, imagens, carros. Opa, faltou um diretório. Então, deixa eu vir aqui. Pegar aqui. Carros. E deixa eu jogar aqui. Agora sim, ó. Nós temos aí, ó, Content, imagens, carros. Daqui para frente, daqui para trás, ó, essa parte aqui na aplicação que a gente não precisa se preocupar. Por quê? Porque o programa já está rodando aqui, ó, dentro de loja. Então ele anda só para frente. Então eu tenho aqui, ó, as imagens já prontas que eu já peguei e coloquei todas lá dentro do diretório correto. Não preciso salvar a query aqui não. Tá aqui. Agora, pessoal, uma coisa que nós precisamos fazer é criar um link lá no nosso menu lateral que vai trazer para essa página aqui de listar carros. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui no nosso layout padrão que a gente está usando, que é o LAY, o LAY, e a gente tem aqui, ó, Home, Carros, que são aqueles menuzinhos que aparecem do nosso lado aqui. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos aqui, dentro do layout do controller carro, chamar o nosso lista carros, que foi o que a gente acabou, carros não, carro, que foi o que nós acabamos de criar aqui na nossa lista dentro do nosso diretório carro, no nosso controller carro. Então, nós temos aqui um menu criado. Eu vou limpar a tabela aqui, ó, e a gente vai fazer um cadastro. Então, vou aqui, abrir uma nova query e vou usar um comando aqui, ó, para limpar os testes que a gente fez lá na nossa tabela. Então, truncate table carro, vou truncar os dados para lá. Então, se eu der um select aqui from carro, a gente vai ver que nós não temos aqui nada, nenhum registro.
Então vamos ver se funcionou essa questão do hiperlink. E aí a gente já tenta cadastrar alguma coisa. Vamos abrir aqui. Espera aí, vamos compilar aqui para ver se vai dar certo a nossa navegação entre as páginas aí. Então tá carregando aqui o nosso controller aqui. Vai carregar. Então ele carregou, abriu na nossa página principal. Eu vou vir aqui e mandar listar um carro. Provavelmente, como não tem nada no banco de dados, vai voltar vazio. Então eu vou cadastrar um carro aqui, ó. Vou vir aqui em admin, que é minha página de cadastro, e vou cadastrar um automóvel. Eu vou cadastrar um Palio, ele vai ser ano 2000, motor 2000 não, motor 1.0. Ano 2000, combustível gasosa, preço 12.000. E a imagem, agora que é importante, ó. Se nós formos lá no nosso diretório, ó, a gente tem a imagem do Palio que eu coloquei aqui. Ou o nome da imagem é palio.jpg. Então na hora de cadastrar aqui, ó, eu tenho que cadastrar o nome da imagem, palio.jpg, e vou mandar salvar. Ele cadastrou para mim o carro. E agora, se eu vier aqui no item de menu carros e mandar mostrar, ele vai mostrar o Palio que eu acabei de cadastrar. Vamos cadastrar outro? Vamos lá no administrador, cadastrar automóvel. Eu vou cadastrar o nosso Fuscão, ó. Fuscão, motor 1.0, ano 78, combustível. Esse Fuscão vai ser etanol. Preço do Fuscão. O Fuscão vai custar 18.000. Caro. Então vamos olhar aqui, ó. Ó o nome da imagem aqui, ó. Fusca.jpg, que tá lá no meu diretório. Ó. São imagens que estão lá no meu diretório. Então, Fusca.jpg. E vou mandar salvar. Salvou aqui pra mim. Então agora que salvou, eu vou vir aqui no meu cadastro de carros, aliás, na listagem de carros, e tá aí os dois carros que eu tenho cadastrado. E conforme a gente for cadastrando os carros, ele vai preenchendo toda essa área aqui. Beleza, pessoal? Bom, essa era a videoaula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vocês vão fazer aí o mesmo trabalho aí, o mesmo processo que a gente fez aqui para carros. Vocês vão fazer o mesmo para motos, para a gente dar continuidade aí no nosso projeto. Eu fico por aqui, muito obrigado pela atenção, até a próxima.